Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Embracast. Hoje, Embracast é diferenciado, uma potência. Tenho dois doutores aqui na minha frente, dois amigos que eu tenho a satisfação de conviver. Dr. Márcio Bonin, diretor da Conan, Dr. Wilson Marquezin, da WM Consultoria. Sejam muito bem-vindos aqui. Diga um oi aí para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui no podcast da Embracast. Olá a todos os nossos ouvintes, né? A gente não sabe mais se vê ou se ouve só, então a gente fala ouvinte. Obrigado, Jed, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, com o Wilson, pessoas queridas, né, que a gente se referencia e sempre quando aperta a gente acaba se apoiando em quem precisa, né, Wilson? O Wilson e o Jed, a gente, na hora que aperta o calo, a gente pula nas costas de alguém para se socorrer. O Marcião é violento, ele é sempre muito humilde e gentil. A gente atrapalha ele demais, tem hora também, indo atrás dele pedindo arrego. Márcio. E aí, Wilson? Tudo bem? Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer. Prazerzão estar aqui com vocês, com o Márcio, o Jed. Obrigado mais uma vez. Wilson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tô com medo de hoje. Você mora longe, né? Eu moro longe, eu tenho que pegar trânsito depois para ir embora. Para vir embora. Wilson, para quem não sabe ainda, o Wilson mora aqui em Jaguariúna, do lado de onde a gente tem o estúdio aqui, onde a gente grava. O Márcio veio de Boituva direto aqui hoje, atendendo um pedido da gente. Muito gentil o Márcio ter vindo aqui. Pega o trânsito, porque eu sei que pega ali na Santos Dumont. Foi tranquilo. 1h30, bati 1h31. O duro é a volta agora, hein? Naquele pedacinho, hein? Não, tranquilo. Vai ouvindo o podcast. Pronto, é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses dois monstros aqui que estão com a gente hoje. Eu queria começar com o Márcio. Marcião, você e o Wilson têm uma carreira sólida. Os dois buscaram muito conhecimento antes de ir para o mercado. Fizeram mestrado, doutorado, todos muitos se capacitaram para ir atrás disso, né? E a vida, ela vai ensinando a gente, depois que você sai do doutorado, a vida como ela é, né? Porque você começa a pegar tudo aquilo que você aprendeu e tem que despejar dentro do conhecimento diário, né? De equipe. Como é que foi essa carreira aí até agora? Como é que tá? Como é que você está se sentindo aí depois de várias etapas que você passou dentro da empresa que você está e da tua carreira toda? Da Conan, né? Olha, só tem a Conan, viu, Jed? Não tem que legal. outra. Né? São 18 anos. Né? O Ferzinho agora vai ficar caro, hein? Só tem a Conan, hein? Só tem a Conan. Assim, é um relacionamento forte e duradouro. Quantos anos, Márcio? 18 anos completos. Minha nossa, é maior de idade já, não? Já deu 6 de março de 2006, né? Agora esse ano fez 18 anos. A Conan fez 20, eu fiz 18. Quer dizer, tá dentro desde quase do início, né? Foi meu primeiro e único trabalho. Falo, sou muito grato por isso, sabe, Jed? Que a gente vai aprendendo e você vai convivendo. Então, falo assim, tudo que eu aprendi, né? Que a gente fala, sai o doutorado, mestrado, na verdade você sai lá sambando. Na hora que você cai no trecho, é outra, né? É outra conversa, né? Então, tudo que passei de apuro, de aprendizado, vamos falar assim, de horas de estrada, de oportunidades de conhecimento com pessoas, com profissionais, né? Eu sou grato à Conan por ter me proporcionado isso, né? Então, inclusive pessoas como vocês aqui, que em várias etapas aí dessa jornada de Conan foram muito importantes, fizeram a diferença. Lá atrás, meu senhor, a gente acaba nessas viagens que a gente faz, que o Diego estava no meio, me pôs também para dividir aqui algumas vezes quarto com o Wilson em viagem, dava risada demais, aprendia demais. Muita risada e muita história nessas viagens. E nisso você vai juntando pessoas, né? Eu acho que é a vida, né? É a vida, mas o mais importante disso são o que você conhece, né? E do que você conhece, as pessoas que você conhece. Você leva. E aquelas que você escolhe para estar do seu lado, né? Ou melhor, que você escolhe estar ao lado, né? Daquele que você escolhe estar do seu lado. Você escolhe estar próximo. Eu acho que isso faz a diferença para a vida toda, né? Em tudo, né? Família, trabalho, tudo, né, Wilson? Eu acho que eu lembro agora... Você passou uma experiência muito parecida com a do Márcio, né? Sim, eu fiquei 15 anos, né? Mas não foi o meu primeiro registro de carteira. Eu fiquei 2 anos e meio trabalhando como gerente de fazenda, né? Aí eu vi que eu estava ficando um peão de luxo, aí eu voltei a estudar um pouquinho mais, né? Aí voltei a fazer o mestrado, aí no meio do doutorado tive o convite para ir trabalhar na Comigo. É uma baita empresa também. Mas aí eu, mesmo com a citação do Márcio, a hora que você vai para a indústria, né, de nutrição,
Você vê que você vai aprender. É o aprendizado, né? Ali que a bagagem que você traz é teórica. É só teórica de conhecimento que você acha que você vai conseguir utilizar, mas você vai aprender... Essa troca, né? Você vai aprender no dia a dia, né? Como o Márcio disse, rodando. Eu rodei 62 mil quilômetros no meu primeiro ano de cooperativa. Afundou o chão, hein? Aí eu e o Rafael Gomes, né? Lá, veterinário lá de Jataí. Então, assim, essa experiência, aí você começa a ver as coisas. O Márcio falando aqui, eu estava lembrando, né? As passagens são muito parecidas, né? De história de dentro, né? Evolução dentro da empresa, né? E também é a primeira vez que a gente viajou junto, né, Márcio? Foi em 2009. Caramba, acho que foi... Foi 2009. Você puxa, faz Estados 15 Unidos. anos. Pois 15 é, anos. 15 Olha como é que é a anos. vida. Bom, isso tudo vai gerando ao longo do tempo. Eu marquei aqui, eu fiz uma colinha. Vida, Conan, mercado. Agora eu vou embalar aqui tudo num pote só e vou começar a misturar aqui, para não ficar muito fácil a vida de vocês, sabe? Lá Acontece que o mercado, vou começar com o mercado, né? Tá todo mundo esperto para falar de mercado aqui, né? Então, estamos gravando aqui, ó, em junho, no meio de junho, isso deve ir ao ar semana agora que vem. Então, meados do final de junho é que isso aqui vai ao ar. O mercado tá o seguinte, eu assisti uma palestra na Asbram, aliás, abraço para meu amigo presidente da Asbram, o Ferzinho, presidente da Conan também. Beth, baita da reunião das Asbram lá, sensacional. Quem não é sócio das Asbram, que se associe, vale a pena, é muita informação de altíssima qualidade que tem lá dentro. Bom, tô lá, tô assistindo, tava até do lado do Volney nesse dia e do Gabriel, e o Rodrigo Albuquerque fez para mim, meu amigo Rodrigo Albuquerque, uma das melhores apresentações que eu vi sobre o mercado dos últimos tempos. O que a Asbram fez com ele? Levou o Rodrigo no final do ano, ele falou sobre o mercado 23 para 24 e agora ele entrou para falar sobre o que ele tinha dito ali, que aconteceu no primeiro trimestre. E nós estamos numa situação assim que aquilo tudo que a gente vê, aquela quantidade de informação relevante e séria que está ali, nos mostra muito do que é o cenário que nós estamos vivendo hoje, que é um abate intenso de fêmeas, né? Um grande volume de machos também indo para abate. Por quê? Porque nós tivemos recorde lá de produção de uso, né, de tecnologias em inseminação nos anos 2020, né, ali, 21, então nós estamos nesse ciclo desse boi que está morrendo, que era o bezerro de lá, né, e muito abate de fêmea, inclusive de novilha, né, cresceu no 49% no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, se eu não estou errado, por isso não me perdoe se eu estou errado, mas eu acho que é mais ou menos isso, de 23 para 24, abate de novilha, quer dizer, nós estamos ascendendo o abate, inclusive, da genética melhoradora, né, que nós teremos no mercado. Dito isso, a gente está vendo o bezerro está começando a parar de cair, né? Começando a frear isso em alguns cenários. A Lígia, eu vi o podcast dela. Na verdade, não foi o podcast. Lígia também sensacional. Maurício Palma Nogueira, todo mundo dizendo, olha, nós estamos chegando num ponto que o bezerro está parando de cair. E aí, lógico que demora um pouco de cauda para o boi voltar a reagir também. Mas o mercado está todo mundo que passou o 22 para 23, o 23 inteiro, entrou no 24 e tá apanhando que nem a gente tá igual lutador, assim, no canto do corner, desviando. A gente tá vendo agora que o soco do adversário tá perdendo um pouco a força, né? E o mercado, ele precisa reagir rápido e crescer. E eu tô fazendo essa síntese só para jogar bomba na mão de vocês. Então nós temos hoje 90%, segundo dados da BIEC, de animais abaixo de 36 meses morrendo, mesmo com abate desse de vacas em 2023. Isso é dado de 23. Quer dizer, nós estamos impulsionando o crescimento aí de volume de animais jovens morrendo, e esses animais jovens vão precisar de muitas coisas, entre elas a adoção de tecnologia para poder trabalhar. E eu vi um movimento interessante que essa dobradinha que está aqui na minha frente começou a fazer há um tempo agora. O Márcio sempre ligado. O que está acontecendo no mercado? Conversou com vocês fizeram uma reflexão sobre várias tecnologias, nós já vamos falar sobre isso quando entrar na Conan, sobre produtos novos, né? Até tecnologias para atender isso. Mas como é que vocês estão enxergando, do ponto de vista da consultoria das indústrias e dentro da indústria, esse momento para o produtor final? Bomba? Você vai. Começa, Wilson? Pode ir. Legal. Eu vejo assim, eu acho que essas análises de mercado, tanto do Rodrigo quanto da Lígia, do Maurício, elas são muito norteadoras. E quando o pessoal fala de mercado, a gente tem, na indústria, a gente sabe como isso acontece, né? Você vê a venda, né? Você vê a venda, o termômetro direto. É venda. Então,
O principal impacto que você vê quando começa a ter uma oscilação de mercado é a redução de venda, redução de investimento, porque a nutrição é o principal boleto. Né? Então, primeiro que você vê dando um passo, 2, 3, 4 para trás, é a nutrição. Né? E aí a gente fica desesperado, obviamente. O produtor, quando ele sofre esse abalo na raiz, ele cai como uma cadeia, né? Isso aí reverbera na cadeia toda. Então, isso é uma coisa assim que nos alerta. Mas eu falo assim, eu tive a felicidade de ter grandes mestres, né? Aí a gente fala assim, aí até o doutor Fernando, o pai do Ferzinho, fala, doutor Fernando, mas o que ele faz? Ele fala, tem que vender, tem que vender. Fala, doutor Fernando, não dá para vender. Como é que ele fala? Calma, vai passar. Né? Então, se tiver que vender, venda da forma como tem que ser vendido. Ele fala assim, a gente não pode parar. Porque se a gente parar, tem uma série de outras coisas que ela vem carregando atrás. Né? Então, você começa a perder share, os custos aumentam. Ele fala assim, então tem um momento que a gente precisa assumir isso daqui. Né? Não adianta você... Aí vou mais uma geração para trás, doutor Cardoso. Né? Não adianta você querer vender o que o mercado não quer. Exato. Né? E não adianta você querer ser mais real do que o mercado. Né? Então, o mercado ele é soberano. E a gente tem que aprender a navegar nisso. Tá? Então, estou falando como indústria. Tem horas que você vai ter que trabalhar no prejuízo. E faz parte do jogo. Né? Então, mas assim, a pecuária também ela acontece isso. Né? Ela tem seu ciclo que acontece já há muitos anos. Às vezes com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Às vezes tem alguma coisa no meio do caminho, mas quando você olha a tendência, você vê que a coisa ela vai circulando. Né? E é preciso você continuar no negócio. Né? Se você gosta, é isso que você sabe fazer, você sabe trabalhar, é importante que você esteja no negócio. O Rodrigo fala que o pior negócio do mundo é você não ter boi para vender. É verdade. Né? É não ter boi, né? Então você tem uma projeção de mercado de 6 meses de bolsa, que já não é tão confiável assim, mas a gente fala que tem muita especulação no meio. Então, mas seu boi ele fica 2 anos na fazenda, o que é muito importante também, porque nos últimos, vamos falar assim, nos últimos 4 anos, a pecuária ela deu um avanço muito grande. Né? O Died comentou, ele falou assim, tem uma série de abate de fêmeas, então hoje 90% é abaixo de 36 meses, é isso, né, Died? Segundo os dados da BIEC, que a gente vê, os abates cefados, né, do ano de 2022 para 2023, a gente tinha esse comportamento. Não sei como é que ficou depois do abate de fêmeas, como foi aí. Mas é um animal muito reflexo do boi China, né? Boi China. Então, isso foi um grande favor que a China fez para a pecuária brasileira. Isso daí impulsionou. Tanto é que impulsionou que abarrotou o mercado de carne. Né? Então, está se produzindo mais. Isso é um desafio também para as indústrias e para os produtores. Né? Então, fala assim, ok, hoje nós estamos aqui se matando aqui para pagar as contas, né? Mas uma onda boa vai vir e a gente precisa estar preparado para isso. Né? Então, isso está bem claro na cabeça de quem está no campo também, né, Márcio? Você tem esse reflexo para dentro da indústria, dessa conversa da indústria que está no campo buscando essa informação, porque tem momentos de dificuldade que a gente tem que ser otimista responsável, né? Não irresponsável, né? Eu acho que a função hoje da indústria é muito levar esse conhecimento. Você fala assim, isso está muito claro na cabeça do pecuarista? Não está. Né? Na maioria não, mas daqueles que fazem grande parte do abate, que puxam esses índices de melhoria, está. Né? Então você vê que quando você acompanha, que não é uma coisa tão difícil. Eu até vi um slide da Lígia, lá em Sinop. Estava com o Gabriel lá na Expo Norte. Expo Norte. Né? E a Lígia fez uma apresentação, ela foi muito assertiva. Ela montou o ciclo e falou, nós estamos aqui. E você vê realmente o que está acontecendo. O boi caiu, bate fêmea, começa a bezerro subir, né? Bezerro sobe, começa a reter vaca, preço do boi sobe, assim vai o ciclo. E depois vai ter outro ciclo lá na frente. Isso é cíclico, quem é um pouco mais... Já tem um pouco mais de barba branca, de cabelo branco. Diga-se você, né, Wilson, que por sinal tá passando tonalizante nos seus cabelos. Eu cresci em 2000, só deixando branco. A barba entrega, né? A barba entrega. Mas eu acho que isso... Ótima colocação das colocações do Márcio, mas eu acho que isso a indústria também... Ela mostra o caminho, né, Márcio? A indústria de nutrição... É a lanterna de polpa, né? Ela vai mostrando. É lanterna. Se você pegar... Vamos falar dos últimos 25 anos, que da época que eu formei, né? Eu falei assim, o dia que peguei o canudo na mão e falei que não sabia nada, né? De 99. Quem determinou o que se usa e as tecnologias, e você sabe bem disso, você esteve
numa grande parte do que nós estamos colhendo hoje, foi a indústria de nutrição que fez, né, o que nós estamos colhendo hoje. E isso é cíclico, né? A indústria, como o Márcio falou, você tem que vender. Você tem que vender. E eu sempre brincava com a minha equipe, nós vamos perder para nós mesmos. Então, você ter uma linha que atenda todas as necessidades do mercado e todas as necessidades do produtor. Talvez ele não queira comprar o que seja mais tecnificado hoje, mas alguma coisa ele vai dar, né? E a pecuária não permite mais o sal na garrafa de PET, né? Isso não é brincadeira que a gente faz. A vaca não abre mas garrafa para lamber, né? não abre, então assim, não permite mais isso. Então, eu acho que isso, a indústria pontua o que deve ser utilizado, né? Ela leva essa tecnologia para o produtor, ela leva, e a gente tem que vender. E isso é cíclico, né? Se você olhar os anos, é que assim, a gente não costuma olhar muito, né? Mas fiz uma análise... Mas é bom olhar no retrovisor às vezes. Sim, né? para você sempre... Você lembrar do passado, né? Do não, que era, né? E lembrar o seguinte, perde né? o otimismo, né? Você dirigindo, você tem 3, não tem? Sim. Você tem 3 retrovisores. Olhar quem está passando aqui de um lado, do outro e o de quem está atrás, Então, assim, cada um tem uma diferença de visão, uma não tem? Uma função, exato. Uma função. Boa analogia. Uma está mais perto, outra tá mais longe, né? Então, assim, eu acho que essa é a analogia, olhar no retrovisor. E você não anda, ninguém conhece. Mas é por isso que o para-brisa é maior, né? Porque você está sempre olhando para frente, cuidando do que vem atrás, mas olhando para frente, né? Eu acho que essa é a analogia, sabe? Você não vai para o futuro sem ter olhado para o passado, cara. Isso é... E pensando nisso daí, as novas tecnologias, elas se encaixam como uma ferramenta para o uso desse animal agora, especialmente agora que a gente está tendo o reflexo, né, muito forte do abate de fêmeas, que deve começar justamente diminuir o estoque de animal velho para abater, trazer a necessidade de uma concorrência, e vai acontecer, trazer a realidade, né, a necessidade da concorrência por um bezerro mais escasso e talvez mais caro em breve, um boi também subindo, mas que vai morrer com uma idade menor. Sim. Nós estamos falando aí de animais agora de 36 para 30, que sai daqui a pouco puxando a média para 24 direto, e nós estamos correndo contra isso. Coisa que o mercado de monogástrico já fez há muito tempo atrás, e que nós agora, por uma eventualidade de circunstâncias e pelos custos e pela necessidade de produção, estamos otimizando de forma hercúlea, né? Pensando nisso, vai agora aqui essa conversa. A Conan, ela é uma das grandes empresas quando se diz autonomia de produção, né? Ela está preocupada com o fosfato dela, ela está preocupada com uma série de coisas. Como é que a Conan começou a olhar para esse movimento agora? A família Cardoso sempre foi diferenciada nisso, né? Vamos falar lá da Maná, lá atrás. Para mim, Dr. Cardoso, que eu chamo Dr. Cardoso Sênior, né? Para mim foi um dos homens mais importantes da agropecuária nacional. Para mim, ele é um dos 3 maiores ícones que eu já conheci na minha vida da agropecuária nacional. Talvez o único que eu tive a oportunidade de conviver um pouco, daqueles outros que eu admiro. Ícone, né? Porque esse homem foi impressionante, né? Se o Brasil tem fertilidade, muito do que existe fertilidade, adubação e solo, esse homem para mim foi determinante para isso. E evoluiu para a nutrição. Como é que vocês estão enxergando essa mudança? O que vocês estão fazendo para acompanhar essa guinada de novo ciclo que está vindo por aí? Esse novo amanhecer do dia? Jed, a gente enxerga assim, como empresa, ainda usando um pouquinho do Dr. Cardoso, ele fala assim que a gente nunca pode perder os olhos voltados à ciência. Né? A ciência, a gente fala assim, ela não tá diretamente ligado à prática. Então, existe um elo no meio que se chama indústria, né? Que vai pegar esses resultados de pesquisa e traduzir esses dados e aplicar. Transformar, né? Então, a indústria ela não pode perder esse olho na ciência. Né? O Dr. Cardoso sempre falou isso, inclusive alguns discursos que ele tem, se joga no YouTube lá, uns discursos da Exalc e tal, ele fala assim, nunca perca os olhos da ciência. Então a Conan ela pensa muito em termos de ciência, né? do que a ciência está apontando. Quando a gente olha nesse mexidão do mercado, com ciência, com produto, a empresa, eu vejo assim, as indústrias de nutrição, ela tem que se virar. Por quê? O Wilson falou, precisa vender. Qual que é a forma da gente vender? É demonstrando o melhor caminho para o produtor. Não precisa ser o mais alto nível de tecnologia. Tem hora que precisa ser mais baixo. O melhor caminho. O melhor, mas você precisa dar informações. Ele não está pronto para usar também. Com certeza. E você precisa dar subsídio para ele tomar a decisão. Né? A decisão é dele.
né? Mas a gente está lá para apontar o caminho. E nesse sentido, a gente precisa ter ferramenta na caixa. Quando a gente fala assim vamos falar assim, dessa fase de acelerar o ciclo e tudo mais, a gente entende isso como uma forma muito positiva, porque você estreita, né, o intervalo. Quando você estreita o intervalo, você fica, vamos falar assim, fica menos à mercê do mercado, né? Fica mais próximo do que você pagou de bezerro, né, para o que você vai receber de boi. Então, o ciclo ele se encontra, então você fica menos vulnerável a isso. Né? Você vai falar, comprar bezerro de 3,5 pau e vender boi de 160 arroba, é complicado, né? Que é realizar estoque. Então, quanto mais rápido você está fazendo o giro, mais cedo você está, mais dentro do ciclo você está. Então, isso a gente enxerga como uma forma muito positiva. Um ponto importante disso, de estar dentro do ciclo, é que você aumenta muito os desafios nutricionais para os animais. Então, vamos falar assim, a demanda por grãos, por farelados, por proteinados, por rações, ela aumenta no ciclo. Né? Então, você vai demandar de muito mais recursos, que é bom para o produtor e é bom para a indústria. Acompanhado disso, vem a história dos desafios também nutricionais. Então, se aumenta o volume de suplemento, você acaba tendo uma questão de segurança, né? De segurança alimentar. Por quê? Não só de resíduos, vamos falar assim, daquilo... Desempenho mais aguçado do animal. Você vai ter o desempenho. Ao mesmo tempo que você vai desempenho, você tem os desafios inerentes à suplementação. Né? E esses desafios eles não estão só no produto que chega no coxo, mas tem um desafio de manejo, de chegada, se o cara faz certo, se ele faz errado, se ele pode ter um timpanismo, uma acidose subaguda, alguma coisa assim, que pode comprometer o resultado dele no final. Então, é obrigação da indústria também olhar para isso. E aí a gente entende assim, o que nós temos que ter? Aquilo que tem de mais moderno e comprovado cientificamente, né? Dentro dos nossos produtos, que tanto sirva aquele produtor, o pequeno produtor que está começando agora e decidiu entrar no jogo, né? De uma forma mais acelerada, como aquele que está no topo da cadeia. Jogo, né? Então você tem que ter diferentes ferramentas para isso. Uns entram porque precisam de um produto com desempenho excepcional, né? Porque o manejo dele está muito bem feito. Outros precisam de segurança porque ele está entrando ainda. Né? Mas os dois precisam entregar o resultado. Porque no final das contas, ele vai falar assim, quanto isso vai me custar, quanto isso vai me sobrar. Então a indústria... Que é o benefício final. Né? Quanto vai me sobrar no final das contas, né? Então a gente fica nesse meio aqui tentando achar recurso, vamos falar assim, de caminhos, né? Achar recursos de segurança alimentar, achar recursos de novas tecnologias que a gente possa... Às vezes não é aquela dentro do saco também só. Né? A ciência também aponta aquela de manejo, aquela de... Sim, todos os pontos possíveis. Né? De ambiência para poder, esse pacotão, levar o resultado final para o cliente, Nelson. Então... talvez essa última ferramenta da caixa aí, o manejo, seja talvez o mais decisivo, né? E o mais influenciador, porque às vezes... Quantos produtos que às vezes o lançamento ou não funcionam, mesmo tendo a ciência, né? Estando do lado Tem desafios da ciência, muito grandes. Os desafios são grandes e às vezes, na verdade, é o erro do uso da ferramenta, né? Eu já brinquei isso uma vez aqui. Martelo, alicate não é martelo, e chave e faca não é chave de fenda. Tem então, que saber usar. Ferramentas tem que saber usar. Mal usada, ela vira... não funciona. Mas me responde o seguinte, que eu estou curioso. O que vocês acabaram fazendo? Porque você conhece pouco de aditivo, né? Você trabalhou com poucos aditivos, mais de 80, né? Você conhece pouco de indústria de nutrição, né? Tá aí, ó. Olha a quantidade de anos trabalhando dentro de uma indústria, desenvolvendo soluções e ouvindo o campo, né? Porque tem essas situações, isso, né? Estou fazendo o produto e ouvindo o campo. Porque ninguém é solito nisso daí, né? Eu fiquei 1 ano ouvindo o campo. Pra você ter uma ideia. Esses 62 mil quilômetros que eu andei no primeiro ano de cooperativa foi ouvindo o campo. Muito importante isso. Porque, assim, não que a indústria não tenha ouvidos no campo, mas a história, ela, às vezes, não chega do jeito que é para chegar. Você escolhe a forma como você quer ouvir, né? Exatamente. Se ela é de forma direta ou se você quer ouvir ela a prazo, né? Então, você ouvir o campo, ouvir a necessidade, isso é muito importante, né?
E aí vocês fizeram bem eu tô sabendo de uma história aí que culminou com alguns produtos que vocês lançaram. Por isso que eu chamei vocês aqui para conversar hoje, que eu tô curioso. Eu quero entender o que A tem aí gente de sempre pacote. trocou figurinha, né? Só, porque eu achei interessante que vocês fizeram isso no meio do ciclo de baixa. Eu vi um movimento do Márcio, espera aí que eu preciso dar uma pensada aqui. Aí vi o nosso querido Wilson, carinhosamente chamado de Pijama. Eu vi o Pijama acionado, eu vi vai daqui, um vai dali, volta de lá. De repente, um produto sendo lançado no mercado. E eu fui olhar para ver o que era. Eu quero que vocês comentem não, né? Uma linha, né? Não, né? Uma linha, né? São várias tecnologias, né? Sim. Diferentes. Tem uma linha com uma coisa, uma linha com outra. Eu falei, cara, a Conan, cara, com a responsabilidade que ela tem de trabalhar, de fazer tudo que ela faz, com o perfil dela, os caras deram uma olhada no negócio a hora que a coisa estava ainda descendo a ladeira. Você ir atrás de tecnologia que está descendo a ladeira, agora a ladeira a curva vai voltar agora, né? Vocês estão prontos. Mas eu queria entender, o que foi esse movimento que vocês fizeram? A gente vê assim... E aqui está aberto o canal para falar da tecnologia que vocês quiserem, tá? A gente conversando, a gente ficou um tempo trocando figurinha, né? Sim. E a gente entende assim, toda linha de produto, ela tem seu momento de nascer, ela tem seu momento de consolidar, e ao mesmo tempo tem sua hora de se reinventar. Sim. Né? E as tecnologias também, a gente entende dessa forma. Né? Então, você tem... Dentro do produto não tem muito para onde correr. Você tem vamos falar assim, você tem um pacote, você tem um valor que você consegue adicionar dentro de cada saco do produto. Por quê? Isso é o mercado que vai reger. Né? Então, você tem um percentual ali, X reais que você consegue agregar por tonelada. Senão não vende. Porque senão não vende. Então, esse é o ponto. Esse era o primeiro desafio que vocês tinham para pensar em tecnologia. Então, a gente tinha que fazer caber dentro do pacote alguma coisa que tivesse uma pegada mais ligada ao que o mercado pede hoje, uma pegada mais sustentável. Perfeito. Né, Wilson? Que entregasse os resultados que precisavam entregar e, ao mesmo tempo, a gente desse chance de novas tecnologias. Né, Wilson? Com responsabilidade. Com responsabilidade. Sim. É o primeiro de tudo. Então, aí você foi conversar com quem tinha pouco contato com aditivo, né? Tem que ir atrás dos Não, Márcio, agora eu tô entendendo a pegada. Tem que ir atrás dos Não, sempre conversando, trocando figurinha. Márcio é bruto, viu? E aí surgiu essa oportunidade, né? Eu vim para a consultoria. O que eu tô achando interessante, porque eu sei o tempo que faz que vocês fizeram e desenvolveram isso, foi bem quando você saiu da sua antiga empresa. Foi bem, agora dia 15 de maio, fez 1 ano de consultoria. Interessante. Mas esse projeto que vocês desenvolveram faz muito mais tempo do que isso, faz mais de 6 meses, não faz? Foi agosto do ano passado. A gente fechou em setembro, outubro, mas a gente já estava trabalhando nisso antes. Sim, a gente já estava conversando. O Márcio estava só em cima do toco que a gente chama, esperando a oportunidade para trocar uma ideia. Né? E assim, aquele lema, né? Eu tenho isso em todas as minhas apresentações, né? Eu falo muito de aditivo. Aditivo é tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação. Né? Isso desde 2010, 2011, que tem lá os slides mais antigos, eu fui ver a data de quando tinha isso, quando eu criei essa ideia, que era um compromisso isso dentro da cooperativa. Tecnologia e inovação. Então... Vamos falar de novo aqui. Cooperativa comigo. É fantástico. Orgulho brasileiro comigo. Cooperativa dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. Um abraço. Sou fã da comigo. Abraço a todos de lá. Então, esse compromisso, eu acho que a Conan sempre teve também de tecnologia e inovação. Então, isso veio conciliar. A gente conversou, chegou... Porque eu sei que o Márcio e vocês se visitam, estão próximos desde a época de comigo, porque eu sei da história. O Márcio me contou. Sim. Não vem pular pro lado aqui, que aqui eu vou te espremer hoje. A gente sempre conversou. Sim, conversando de tecnologia que você estava usando, que você não estava usando. Isso, Died. E o Márcio muito inteligente, porque eu também iria perguntar para quem está usando um volume desse. Lógico. E assim, eu tenho uma... O pessoal sempre... é concorrente. Não. Nunca vai ser. Concorrente, cara, eu sempre pensei o seguinte. O que o Steve Jobs fez na vida dele? Quando ele lançou a linha, seja a linha da Apple, o que ele fez? Ele levantou a régua. Sim. E o que as empresas fizeram? Todo mundo teve que levantar a régua. Melhorou muito, né?
Então, o que as empresas de nutrição têm que fazer? Levantando a régua. Levantar a régua. Tá, mas conta pra mim o que vocês Levantar a fizeram. régua. Eu tô Aí a curioso, gente- Márcio. Aí O a homem gente tá dando fez volta e não essa... conta. Não, é para contextualizar. E aí a gente fez essa reunião, também estava presente o Bruno, né? O Bruno também, isso a gente fez Outro a 3 mãos, né? Especial, assim, profissional da área, um cara muito responsável. Então a ideia E é... ético. Sim, muito. A ideia foi o quê? Desenvolver uma linha de tecnologias, lógico, assim, levei o máximo possível e aplicável, mas como o Márcio disse, tudo tem um custo, né? Outro dia, Aí que tá a tua mão muito forte pra saber o que pode e o que não dá, né? Pra encaixar, né, Márcio? Senão eu chego lá, o Ferzinho dá risada na minha cara. Fala, você não vai prestar. E a equipe não absorve, não né? compra. e esse exercício, eu acho que aprendi muito bem fazer durante os 15 anos que estive na cooperativa, ver o que o mercado, pouco tempo, né, o mercado fazendo isso? pede, e o que você pode pagar. Entendi. O mercado pede uma coisa, você pode fazer aquilo, pode pagar por aquilo, mas o quanto custa aquilo que está acessível a você? Mas Então, o é o fazer a conta ao contrário. a conta ao contrário, né? De conta- vestir aquilo dentro do que Isso, cabe. dentro do E que como você é que você pode enxergou esse desafio, Márcio? O que você estava buscando quando você foi atrás de desenvolver isso? Jed, assim, É uma inovação, né? Dentro do é contexto uma inovação. A gente fica que nem aqueles burrão velho, né? Só de orelha murcha esperando para dar dentada. Né? Fala Boa, assim, então boa. tem algumas coisas assim que vão passando na frente da gente, mas você vê algumas tecnologias que vão surgindo e às vezes o pessoal vem com um trabalho, né? Como disse assim, sempre tem que ser baseado em ciência. Aí você vê um, deu certo, fala, "Pô, será que veio o segundo, vai dar o mesmo resultado?" Aí você vê o segundo, vê o terceiro. Campo, aí você vai fazendo essas medidas. Então, o que a gente enxergou nisso daí? Eu levei para o Wilson e falei, Wilson, ó, o pacote que a gente tem é esse aqui hoje, né? O que dá para a gente tirar? Né? Ó, dá para tirar esse. E o que você queria que fosse inovado, né? E aí a gente tinha algumas coisas em vista. Lógico que a gente foi buscar a validação dele. Porque para mim a pessoa que mais entende no país hoje de aditivos é o Wilson, sem puxação de saco. Mas é unânime, não é o Márcio que está falando. Todo mundo fala isso, quem mais entende. O Wilson não tem muito conhecimento. O Wilson, não tem conversa. Né? Então, se tivesse que perguntar, ia conversar com o Wilson, pelo respeito que eu tenho pela pessoa, pelo carinho que eu tenho como profissional. E pela ligação que vocês têm de confiança. E a gente já tem um elo de confiança construído já há muito tempo. Né? Então, a gente pergunta também para quem confia. Né? Lógico. Não? Então, isso aí veio algumas coisas. A gente já tinha no radar os peptídeos, né? que é alguma coisa que lá atrás a gente começou a trabalhar, né, Jed, com os primeiros testes lá. A Conan faz parte da história dos peptídeos, né? A gente queria saber o que era que estava funcionando, que tinha um produto vindo, mas não sabia o que era, misturava lá, mas não sabia, Wilson. E aí, um dia, os resultados começaram a sair e falou, ó, deu um resultado excelente aqui. Eu falei, mas não é possível, o que é isso aqui? Eu fiquei esperando. Né? E aí a coisa foi tomando forma, então já existia uma vontade da gente utilizar. Quando isso veio para o mercado, né, a gente falou, pá, agora é a hora. E tem outras coisas também, outros aditivos. Taninos, né, que vocês fizeram. Saponinas, que a gente já ficou esperando ainda também para ver. Alguns minerais também que vocês avaliaram e colocaram, tecnologias. Desculpa, estou invadindo aqui porque eu fiquei curioso e fui ver. Não, e a gente acabou trabalhando, depois conversando com isso, falou, Wilson, qual que é a interação disso tudo? Né? Então, tem um dinheirinho aqui que a gente pode colocar por tonelada. Né? Dentro disso daqui, a gente tem uma gama de opções para fazer. Né? Acho sensacional a indústria se preocupar com isso, cara. É a responsabilidade de usar, desculpa te interromper, mas é de pensar no bolso do cliente para entregar aquele resultado dentro da caixa que cabe, cara. E foi fantástico, Jed. Foi fantástico porque esse conhecimento do Wilson, nessa tomada de decisão, ela é determinante. Por quê? Ele não conhece só os aditivos, mas ele conhece as interações entre eles. Né, Wilson? Isso a gente discutiu bastante. E, vamos falar assim, com dinheiro de 2, dava para pôr uma cacetada de aditivos, né? Deu para pôr 5, né, aditivos, né, Wilson? E ali também, né, Márcio, foi uma... Quer dizer, uma linha muito mais apimentada, essa que está aí para o lado positivo de Com certeza. Sim. E a ideia foi essa desde o começo, Jed, era criar um conceito. Primeira coisa, além de incentivar o uso de aditivos, mostrar o resultado de uso de aditivos comprovado com ciência, comprovado a campo, era construir uma história e construir um conceito de aditivo de uma linha. Sim. Que assim, hoje, o que acontece? E eu vejo muito isso, né, Márcio? A grande maioria das empresas
vão falar de um aditivo e cerceia o uso de outros. Tá errado. O aditivo foi feito para... É aditivo, né? Então, feito pra usar. o que a gente... Junto. Ali o que a gente pensou e foi de comum, né? Isso não foi, eu quero esse, ele quer esse. Não, não. Foi tudo em consenso e tudo provando que, primeiro, com resultado, com a confiança nas empresas, com a confiança nos resultados e que a ciência está mostrando, não só a ciência, mas o campo está trazendo de Que é resultado. muito importante. Sim, Né? porque assim, é lógico, a ciência é importante. Né? Talvez o Dr. Cardoso, a questão do amor pela ciência, né? Sendo exalquiano e sendo uspiano, né? O do nosso brasão está escrito lá, vencerás pela ciência. Sim. Né? Então a gente acredita, você acredita nisso também, né? Nutrição não é opinião, é ciência. Ciência. Mas eu tenho que ter... Nutrição é ciência, não é opinião. Não é opinião. Eu tenho que ter o respaldo do campo também, né? Porque às vezes o cara fala, mas aqui está tudo controlado. Daí aquele cara fala, eu quero a pesquisa desse professor, desse pesquisador. Mas e agora no campo? Como que ela está se replicando no campo? Então, tudo isso de um aditivo, às vezes a empresa traz e fala, não, você pode tirar, tira e põe o meu. A ideia não foi essa. A ideia foi criar um conceito de uso de aditivos combinados e construir uma história de resultados em uma linha, construir uma linha. E como é que chama essa linha ou os produtos? Que tem diferentes tecnologias. Na verdade, assim, ela entra num escopo de portfólio que a gente entende assim como carro, sabe? 1.0, 2.0, 3.0. Né? Então, o que aconteceu? Eu não tinha pensado nessa analogia ainda. A gente sempre tem a linha de seca, que é a linha, vamos falar assim, tem uma linha de proteinado seco, chama Torque, tem a linha de água, chama Master. E a gente tem uma linha que é aquela focada em desempenho mesmo durante... que é consumo dosado, né? Chama linha extra. Então, aí você tem o S300, o S500, o Extra 1000 e assim vai, por diante, né? E na linha de núcleos, a gente tem, vamos falar assim, o Nuclemix 2.0, 3.0 e assim por diante. Qual que é o mais alto? O mais alto é o 3.0 hoje. Legal, já vamos entendendo como é que a linha é nominada. Entendi agora. Então, por quê? Nessa história toda, a gente acabou contemplando no frigir dos ovos aí... Algumas tecnologias. Então, lá, a gente fez algumas substituições, né? De um pacote que tinha de minerais orgânicos por cromo orgânico por conta dos resultados. Adotamos o Bacillus subtilis também, como uma outra tecnologia, por conta de saúde intestinal. Saúde intestinal, principalmente. Absorção, né? Absorção e também aquela questão que hoje já está provado que o uso de bacilos, eles são precursores de enzimas, né? Então, eles melhoram a digestão de proteína, gordura e amido. Imunidade. Tem também os peptídeos, que é alguma coisa que a gente acredita, né? Que os resultados se mostram positivos. Mantivemos a monenzina, né? E ajustamos uma questão de leveduras, né? Então, sim, levedura viva. De concentração, de resultado e tudo mais. Por que a gente... Deixa eu dar uma moral pro Manela aqui, que tá vendo? Tem também tecnologia de taninos aí. Tem. Aí, ó o Manela, hein, ó. E o Manela tá nessa história. Você fala assim, que a gente é fruto das pessoas que a gente conhece. Sim. O Manela que me levou pra Conan, ele que me indicou. Que legal. Ele também tem uma história bonita com o Wilson lá atrás. Ele que me indicou, ele e o Fabiano Tavares que me indicaram na cooperativa comigo. Legal, a gente tava fazendo doutorado lá em Andradina, ele tava lá, falando, pô, Márcio, que não vou fazer? Ele falou, Márcio, manda seu currículo pra mim. Eu tava de saco cheio já de pesquisa. Aí eu falei, não, vou mandar. Ele mandei currículo para ele na sexta, na terça-feira, o Edmar, que trabalhava na Conan. Que legal, o Edmar, lembra do Edmar? Foi para fora do país, o Edmar, né? Até hoje, ele falou, vou ficar 2 anos só. São 13 anos mais. Que ele tá. Né? Então, e todas essas tecnologias, então, não tem uma exclusão, né? A monenzina tá lá, tem os taninos, tem os bacilos, tem os peptídeos, tudo tá lá, né? Sim. Por que disso, Jed? Porque tem alguns desafios, como eu disse, assim, tem alguns desafios no campo que eles são importantes. Né? Então, esse pacote de aditivos ele entrou principalmente no nível mais alto de exigência. Então, por exemplo, na TIP, ele veio substituindo alguma coisa que a gente já fez na ciência, já comprovou e a gente teve confiança, né, Wilson, de colocar essa linha e falar, não, isso aqui vai dar conta e vai ser melhor. Né? Então, a gente colocou isso daí também na linha de TIP, colocamos para o confinamento, para altos desafios, que a gente sabe hoje que tem muita gente, principalmente no Mato Grosso, no Centro-Oeste, de forma geral, usando muito volumoso não forragem. Perfeito. Né? Então, o desafio aumentou.
Eu acho que isso é importante a gente segurar também, porque você fala assim, do que o boi come hoje. Então, o boi come 86% do que o boi come é alimento que o ser humano não come. Perfeito, um resíduo, alguma outra coisa, um subproduto. Um capulho, alguma coisa que não entra na dieta dos humanos. E que é uma função muito importante do boi, né? Botar tudo isso para aproveitar, não se perder, né? E aproveitar isso tudo, transformando em proteína de alto valor biológico. Que faz muito bem para a saúde. A carne vermelha é muito importante para a saúde. E se resguardando na questão de metano, questões ambientais, Sim. de segurança de antimicrobianos e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que a gente entendeu ser importante, né, Wilson? E tudo isso também é lógico, né? Eu acho que sim, né, Márcio? Falando de ciência, de resultado comprovado, né? Do uso consciente do aditivo e de custo. Com certeza. Tudo isso foi Senão feito... não fecha o pacote para ir para o mercado, né? Não fecha. Então, assim, a primeira coisa, quando a gente... Né, eu sempre fiz esse exercício. Márcio, quanto tem que custar esse produto seu? Esse produto, nós vamos desenhar um 0,3, sei lá, uma ração de TIP. Quanto que ela tem que custar? Não é fácil ser diretor técnico de negócios porque eu vou falar, viu? Uma coisa é querer fazer, outra é caber, né? Então assim, né? Essa então, é uma ginástica que você tem que fazer que pouca gente, desculpa eu te interromper, não, mas imagina. Que quem tá do lado de cá, eu digo, por que o cara não fez isso ou não usou aquilo, né? Quem tá sentado na cadeira, que eu falo, quem tá com o bumbo na mão para bater o ritmo, né? Tem que saber de todas essas dificuldades, porque senão não funciona. Porque você tem que pagar a conta primeiro. Você tem que pagar a conta da fábrica. Você tem margem, você tem operacional, você tem impostos, você tem os funcionários. Mas tem que saber o que quer, né, Wilson? Porque tem muita gente que quer fazer tudo isso e não sabe. Por exemplo, como o Márcio te falou, eu quero isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos desenhar isso aqui. Eu acho que o norte, eu brinco muito com o professor Flávio, o Joca brinca muito com ele, eu adotei essa brincadeira também, graças a outro gênio aí que tá o Joca. Toninho, Joca, Rafael Cervieri, João Paulo, tem um monte de gente boa aí no mercado, fantásticos, né? Mas o Joca brinca com o Flávio, norte magnético da pecuária, né? Já vi ele falando. Se você não tiver o norte magnético do que você quer, não vai, cara. Não vai. Então, eu acho que isso, e essa conversa, né, Márcio, que a gente... Esse projeto, que se eu posso dizer, esse projeto da consultoria com a Conan, né, com desenvolver esse pacote tecnológico, e esse pacote tecnológico ele é moldável hoje, né, Márcio? Então, se amanhã ou depois... Vocês podem evoluir isso dentro... Evoluir em número de aditivos ou não. Diminuir o número de aditivos para justificar dentro do custo de uma linha. Mas você quer ver? Já está vendendo isso daí. Já o 3.0, outros produtos já estão no mercado. Como é que está sendo a aceitação? Você já tem algum feedback? A equipe está gostando de trabalhar? O nosso primeiro cliente é a equipe comercial, né? Então, são se ela não comprar, não vai. E, assim, o feedback tem sido muito bom. Por quê? Se tivesse BO... Se estivesse dando errado, os caras já pulam na cerca rapidinho, viram um griteiro, um rolo. Já vão pra cima de você, para resolver isso. Márcio do céu, deu ruim, não sei o quê. Então, mas não deu, sabe? Então, o feedback tá legal. Tá bem legal, a coisa tá funcionando, tá acontecendo. E assim, a primeira reação de todo mundo é a rejeição, né? Então, nos custou isso daqui 6 meses de treinamento, de acompanhamento, é um trabalho de base, né? E assim, muitas vezes o pessoal fala assim, Márcio, vocês estão loucos, o que vocês estão fazendo? Eu falo, não, aguenta a mão aí, né? Aguenta a mão que a gente vai chegar lá. E a gente vai explicando, vai trabalhando. Então, primeiro são gerente, supervisor, depois são os representantes, e aí você vai junto com os clientes para explicar para o cliente o que é, né? E é uma coisa nova, né? Que é uma indústria, né? Todas essas camadas de conversa. E a gente viu, assim, que é uma coisa diferente até para o mercado. Isso é gostoso, por quê? Você tem que explicar? Tem, né? Mas é novidade. Eu não sei quanto tempo vai ficar esse pacote de aditivos que a gente fez sozinho no mercado. Provavelmente pouco tempo. Eu acho que tem muita gente que vai seguir essa inovação aí de vocês, viu? Então, porque assim, provavelmente vai ficar pouco tempo. Mas assim, a conversa nova e vamos falar assim, é sair na frente, sabe? Quem bebe água limpa é quem chega primeiro. E a recompra, né? Eu falo que eu acho que a melhor maneira de você ver se um produto está dando certo dentro da indústria é recompra. Toda equipe, ela vai ter um tempo para comprar a ideia, para vender o produto, ainda mais se tem uma diferença de custo, se tem que estudar. Mas o objetivo é justamente tudo isso, essas diferenças, mas é atender esse mercado, principalmente desse ciclo agora que vai recomeçar, se Deus quiser agora, a partir desse último semestre do ano,
último trimestre do ano, né? A ideia de vocês era atingir ali dentro ali da Conan, especificamente, tá pronto para oferecer as tecnologias que o mercado necessita. Exato, Jed, porque senão você perde Água limpa, é o que esse você falou. log aí de tempo, né? Então você pegar, você fala assim, não, agora que eu vou esperar o negócio começar a andar. Falei, foram 6 meses de trabalho, né? Agora, tá? A última viagem que eu fiz foi em Rondônia agora, semana passada, né? Então, fala assim, foram 6 meses. Se eu esperar para lançar a tecnologia, a hora que o mercado começar a subir, eu ia ter que começar em janeiro. E vamos falar assim, o status que a gente tem hoje, eu consegui só em julho do ano que vem. É um ano que a gente perde. Sim. Então, você tem mais um tempo de adoção, que o pessoal começa a acreditar, recomprar, né? E a coisa começa a virar um rastilho de pólvora. E no caso, por exemplo, citando os peptídeos que você falou, já são usados em larga escala em monogástricos, em confinamento. E a indústria, vocês são uma das pioneiras a fazer isso aí. Comigo também, mas são tecnologias que precisam ser adotadas, o bacilos, né? Sim. Que é utilizado. E assim, cara, quando o cara cai para o mercado para pedir, vocês já têm a ferramenta e a tecnologia com outro pacote já pronto, né? E eu falo, Jed, que isso é importante. Falo assim, até foi a história contigo, né? Foi lá da Virgínia Messina, lá atrás, que a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa. Antiga Fibro, que eu trabalhei lá, quer dizer, antiga não, antiga casa minha, Fibro, um abraço a todos que estão lá, uma empresa muito séria. Um abraço a todos da Fibro lá, viu? E o Jed foi importante também nessa fase, que foi em 2012 que a gente desenvolveu uma linha de TIP e outros tantos produtos que a gente fez que foram muito bem aceitos, entregaram muito resultado. Mestre Danilo Grandini, gênio. Danilo, foi importante na Esse época. é gênio. O Pedro Terence estava nessa época também. Está na Tecnobif hoje, trabalhando lá também. Todo mundo está no mercado trabalhando. E aí, depois dessa fase, tudo teve seu ponto de maturação, né? Ele chegou no seu ápice e tudo, mas, vamos falar assim, a coisa continuou evoluindo. Então, aí a gente veio para uma nova fase. De novo, começa. O pessoal fica desconfiado, depois aceita, depois vende muito, comprova e assim se as indústrias que estão aí fornecendo hoje não desenvolverem novas tecnologias, vão também sendo... É a tecnologia e inovação, né? Eu não vou lembrar de tanto que eu falei, eu já esqueci, mas se você for lá no Aurélio, né? No dicionário e procurar o que é tecnologia, o que é inovação, a inovação é o que é? Você está todo dia se reinventando atrás de... E o que nós fazemos? Nós vendemos solução de problema. E inovação é o quê? É todo dia você trazer novas soluções para os mesmos problemas. Agora eu vou botar uma pilha no teu colo aí, na tua bateria aí. Você faz trabalhos com muitas empresas, né? Como é que ficou essa linha aí desenhada aí com o Márcio aí que a Conan tem hoje? Vai atender esse rojão de mercado agora? Com certeza. Eu arrisco não. Eu vou dizer que talvez seja essa linha nova é a linha mais tecnificada que a gente tem hoje em nutrição, agregando tecnologia do que a gente tem em uso hoje, provada pela ciência e a campo. Eu digo isso porque esse canal tem uma obrigação de expor as tecnologias para quem... Claro. Lógico que ele está ligado a pessoas que trabalham numa indústria, mas ele tem a responsabilidade de não falar da indústria que ele está. Tem a responsabilidade de ajudar as outras, né? De todo mundo que está aí, levar a informação para quem está assistindo. Isso sempre ficou claro, desde o primeiro podcast aqui, o que a gente quer é de meu compromisso... Difundir tecnologia. Difundir tecnologia e produzir mais com menos. Eu acho a gente quer eficiência. Nós queremos eficiência. E olha que coisa legal, eu estava tentando refletir aqui o que esse momento da pecuária nos trouxe, né? Todo mundo está vendo assim, é ruim, passamos por um momento horrível, muita gente saiu do mercado, do negócio, perdeu dinheiro... As indústrias perderam dinheiro, mas olha a oportunidade que está tendo. Nós nunca batemos tanto animal jovem e com qualidade. Nós estamos fazendo isso. Recorde histórico de abate de novo batido esse ano. E outra, por mais que o preço não esteja naquele patamar que precisava estar, a carne está saindo. E o ciclo? Está indo. E o que nós diminuímos o ciclo de... Wilson, impressionante. Ninguém fala isso. Alguém comentou isso? Nós estamos olhando só para o lado ruim por enquanto e deixando de ver os benefícios. Os benefícios que nós colhemos. Nunca se vendeu tanta ração de cripe como está se vendendo agora produto para cripe. Por quê? O cara está vendendo carne de bezerro por quilo. Se você tivesse que dar um conselho para o pecuarista agora que está olhando bezerro vai valorizar. Vai. Não tem mais conversa. Vai valorizar. O que você diria para ele? Investe em nutrição de bezerro. Boa. Marcião, olhando você aqui, falando agora, puxando sardinha pro teu lado agora. O Wilson tá neutro demais aqui, vamos puxar sardinha pro teu lado. Pô,
Chamo o Márcio aqui para falar de um monte de coisa de tecnologia, um trabalho fantástico agora, vocês dois fizeram, me chamou a atenção. Posso falar isso porque vi várias tecnologias lá, achei interessante demais, por isso que eu pedi, Márcio, pô, como é que tá a tua agenda? Vamos falar um pouco de tecnologia, do que vocês pensaram aí, porque num momento difícil, cara, é onde as pessoas correm, tiram as coisas. E assim, a gente está atento aqui, olhando determinados movimentos. Tem outros muito bons movimentos aí, mas cada um com a sua particularidade. Quando eu vi o movimento de vocês, eu olhei e falei, opa, tem uma história aqui que eu quero entender melhor, né? Seja do cliente, seja da visão da indústria, né? Mas acima de tudo da visão da família, né? Eu conheço muito a família Cardoso. E eu sei muito que a história não é dinheiro só, é o legado, né? É deixar algo para as gerações futuras, né? Que é tanto que o slogan lá é muito bonito, né? Geração de resultados, né? Ninguém entende a trocadilho às vezes de geração e de gerar também, né? Sim. Resultados, né? Tá na quarta fase da geração ali, e graças a Deus ela vem vindo cada vez mais forte ainda, né? E esse legado lá dentro de vocês, de você olhar, você, os seus colegas, seus pares de trabalho, e o mercado todo como uma expectativa de enxergar, né? Dá friozinho na barriga às vezes aí, a gente fica preocupado. Mas assim, o que move uma empresa como a Conan, que não é só os 20 anos de história, mas toda a história da família, a tomar essas decisões? O que move ela querer estar sempre à frente num negócio desse? Como é que vocês olharam e enxergaram? Porque eu sei que a decisão foi tua, mas não foi só tua, você teve que ter o apoio de todo mundo lá dentro. O que move a fazer isso? Jed, confiança. Confiança. Eu acho que a palavra é essa, sabe? Então, a gente confiar no que a gente faz hoje, no mercado que a gente atua, confiar no negócio, né? Na pecuária, confiar no agro, né? que é uma potência. E não tem como ser diferente hoje, falar que isso aqui vai virar do dia para a noite, falar assim, não vai virar toda a indústria, não vai. Então, a gente confia, sabe? Isso vem, a gente confia muito no que vem pela frente, né? Então, a gente entende assim, ó, que tudo é cíclico, né? Hora vai para cima, hora vai para baixo, mas a gente entende como uma forma, um voo de cruzeiro, né? Você tem sua hora de subir, você tem seu voo de cruzeiro, tem sua hora de pousar, mas você vai decolar de novo, né? O avião tem que ficar pouco tempo no chão, não pode ficar no chão. Tem que voar, né? Tem que voar. Então, a questão de confiança no que a gente faz, né? Com quem a gente faz, né? E para que a gente faz. Né? Eu acho que é o intuito final. Então, a gente está focado no cliente, no negócio, porque a família não tem só indústria. Ela vive do negócio. Tem agricultura, tem pecuária, né? Tem a indústria de forma geral, não só a Conan, mas então, assim, a visão do negócio ela é muito ampla, né? E a gente confia nas pessoas, né? Também que estão conosco. Então, acho que o manter a coisa girando, né? E olhando para frente, olhando para o alto, sempre buscando ser melhor, é isso que faz a gente continuar no mercado. Eu posso falar assim, porque falar, pô, Márcio, eu estou muito tempo lá, então você acaba pegando o jeito das pessoas. É a cultura, né? É a cultura. Mas isso é... Você tá próximo. É muito legal isso, cara. A história, eu vejo assim, hoje isso é difícil. Você vê, a maioria das pessoas, ela não tem... 2, 3 anos nas empresas, né? Eu acho que... Não cria um legado. Você construir uma história dentro de uma empresa hoje, e eu acho que a palavra que você falou é confiança. Eu não vou lembrar quem disse isso, eu li no final de semana e printei, mas não guardei. A confiança é o cimento que une as pessoas. A frase que está no estatuto da empresa nossa e que é do Delfim, ex-vice-presidente da Sky, assim, a confiança não admite surpresas, né? Ou seja, você tem que ser sempre o mesmo, né? Você tem que entregar aquilo que você fala, né? Você não pode surpreender negativamente ninguém, né? Assim, nessa... Tem que se renovar, né? Nessa de confiança, para mim, assim, já fui uma criança uma vez, né? E, não, assim, pouca gente conhece fora do ar. Mas, continua, assim, crescida. Não, no bom quinta sentido. série Não sai. No quinta série não sai, graças a Deus. Com o Maná do Bando da... Isso era maravilhoso, né? Então, assim, um dos primeiros treinamentos que eu fui dar na pós-graduação com o meu orientador, professor Valdo Rodrigues, Erling, foi para a Conan, que tinha o Maurício Peternelli que estava lá, com o Edmar, nós fomos falar de
determinação de massa de forragem, né? Legal, cara. Isso em 2007. Então, tudo isso, e essa confiança que no mercado, né, que tem a história, né, tem uma história no mercado do agronegócio em si, e essa confiança que o produto tem no campo, para mim, ter feito parte desse projeto junto com o Márcio, que eu não tenho nem o que falar, que o quanto eu gosto dele. Não, que o bicho ponta firme, trabalhador, tem sim, conhecimento. com certeza, né? A gente até chorou junto, né, Demais, Márcio? né? Demais, conversando Eu sou sobre a vida, né? Então, acho assim, essa confiança que, primeiro, para mim foi uma experiência ímpar, porque isso mostra a confiança no meu trabalho. Qual a fase de saída e transição sua de Isso, mercado? né? Também. Então, assim, ter esse... Um dia ele falou assim, não, nós Bacana. nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer um projeto junto, e no momento certo. Isso eu lembro que ele me falou, no momento certo. Eu falei, nós vamos fazer isso no momento certo. O Marcião é cirúrgico, cara. Então, foi muito bom, e foi muito legal, e assim, foi uma experiência, você poder trabalhar com as pessoas que você admira, que você gosta, né, que você tem confiança, isso não tem dinheiro que pague isso. Deixa eu pegar um gancho aqui. Então, a gente, hoje, só passando para vocês que estão assistindo, muito importante, tem tecnologia no mercado, tem gente responsável no desenvolvimento dessas tecnologias dentro do uso no campo, que elas são uma cesta de prateleira lá. Você vai lá, escolhe o que você quer, monta, cada um faz a tecnologia do jeito... Usa, não é fácil, usa a tecnologia do jeito que acha melhor. É importante trazer esse case de sucesso aqui da Conan, porque uma empresa, com a solidez que ela tem, se sentir na obrigação de cada vez mais buscar soluções e ferramentas para atender tanto a sua equipe quanto os seus clientes, principalmente, é tirar o chapéu. E eu vi esse movimento acontecer, e esse movimento vem acontecendo, até porque tem um relato aqui que eu queria deixar para vocês. No caso da empresa que eu sou sócio, que nós temos, nós fomos desenvolver produtos lá atrás para uso, que são produtos que estão no mercado aí. E a Conan foi a empresa que nós trabalhamos nos forneceu o suplemento, o produto, para fazer esses testes. Então, olha que coisa engraçada. Uma das maiores tecnologias aí que foram lançadas nos últimos anos foi desenvolvida com o produto junto com o produto da Conan. Os dois primeiros trabalhos. Então, a Conan realmente tem um DNA diferente nesse sentido, né? Nossa empresa aqui é muito grata a isso, porque é uma história junto, né? Uma história de 11 anos já junto. Não é 2 dias, né? 11 anos, né? A Conan tem 20. Estão falando que a Conan tinha 9 anos naquela época, né? Foi. Então é uma coisa muito bonita você olhar os movimentos, por isso que a gente estava de olho nessa história para trazer aqui para o Imbracast para a gente conversar com vocês. Principalmente o Márcio, porque eu sei o tanto que é corrida a vida e o tanto que a coisa é complicada, e a tua também, Wilson. Graças a Deus você mora perto da gente aqui, fica mais fácil encher teu saco sempre, né? Não, o Márcio tem uma rotina de distância diferente. E vir aqui falar, trocar essa experiência, porque outros colegas vão assistir isso aqui. Deixa eu dar uma olhada no que esses caras estão fazendo. Deixa eu entender. E liderança é isso. Liderar não é ser o primeiro. Liderar é fazer algo antes dos outros. Liderar é... ter coragem de fazer primeiro. Levantar o bastão aqui e falar, o caminho é aqui, o norte é aqui. Isso vocês estão fazendo. Eu tiro o chapéu. Porque tem boas tecnologias ótimas envolvidas. Sim, e lembrando também, né, Jed, que tudo isso assim, é resultado, entrega de resultado. Não, tá claro para mim isso. Vocês não juntaram no balaio que vocês gostavam, não. Juntaram o que funcionava. Eu acho que uma coisa importante, você falou, eu estava esperando o momento. Você perguntou a palavra confiança, eu acho que outra palavra importantíssima nisso é admiração. Né? Então, eu acho que todo relacionamento profissional, você com seus filhos, você com a sua família, né, entre os amigos, ele precisa existir admiração. E assim, ele precisa dessa admiração tanto de quem está na empresa, né, olhar para ela e admirar, né, falar assim, nossa, que legal que eu estou fazendo, como seus clientes também. Olhar para a empresa e ter orgulho do que ele usa. E assim, os clientes olharem para a empresa também e isso ser recíproco. Eu acho que essa relação de confiança, que eu posso falar nessa mesa que a gente já tem há muito tempo, e de admiração, por isso que a gente quer levar a coisa à frente, né? Que a gente confia, a gente admira no que a gente está fazendo e acredita que isso vai dar certo, né?
por fatos e dados e por pessoas, a gente acredita que, por trabalho, né? A gente acredita que vai dar certo. Então, isso é muito importante. Eu acho que uma empresa, para um círculo de amizade, para um círculo profissional, né, de relacionamento como a gente tem aqui, por isso que eu não tenho dúvida que o que a gente tomou decisão lá atrás vai ser muito legal daqui para frente, e isso para o mercado vai ser muito interessante também, né, da gente dar um passinho a mais. Eu não tenho dúvida do sucesso que essa linha já está tendo, porque a gente também tem que tomar cuidado para chamar aqui para conversar, e eu estou por dentro do que está acontecendo em alguns lugares. Já tive feedback, tá? Já tive feedback. Bom, muito bom. Cara, o negócio é diferente. É bom. É bom. Pode mandar bala. Cara, quando você ouve isso, você fala, os caras, o que esses caras fizeram? Como é que eles desenharam isso? De onde saiu essa ideia? Porque, de novo, quando tá tudo bom, é fácil enxergar. Eu quero saber o seguinte, quando você tá caindo num túnel sem luz, enxergar um caminho é diferente, é para poucos. Lógico que tem toda a cultura da empresa, mas tem os profissionais. Não é puxar teu saco, não, porque eu não puxo o saco de ninguém, mas dizer assim, eu acho que é mérito, né? Quando a gente fala de alguém bem, é mérito, não é puxar saco. Eu tenho o meu jeito de agir, eu sou muito autêntico, graças a Deus tive esse tipo de criação dentro de casa, muito claro. Meu pai sempre foi muito duro comigo, sabe? Nunca agradou para falar bem e, sim, criou, acho que de uma forma digna eu e os meus irmãos. Mas eu digo para você o seguinte, 19 anos trabalhando dentro de uma indústria, Márcio, passando por todos os pontos, olhando vários ciclos diferentes. Não se sentir acomodado. Porque sei que a tua posição é uma posição de muita confiança. Você poderia fazer como muitos colegas podem pensar hoje aí, eu acho que até a maioria não pensa assim, mas poderia pensar, não, tá tudo certo aqui, vou tocar assim ainda, as vendas estão boas, a empresa é grande, tá tudo certo. Não, peraí, qual é o meu status quo? Onde eu tô? Onde o meu negócio tá? Que eu posso fazer diferente, ter essa garra, essa vontade. É isso que é a diferença do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro ele não se acomoda. Eu me lembro do Dr. Cardoso Sênior, com 100 anos, planejando dali 10 anos. Infelizmente, ele não conseguiu chegar nesses 10 anos, mas ele andou bastante ainda dentro desse caminho de 10 anos. Ele dizia para mim, Jed, eu tô preocupado que eu tenho um Jeep lá que eu ando na fazenda e eu tô olhando um outro carro porque daqui uns anos esse Jeep não vai dar conta mais, cara. Eu olhei, falei, rapaz do céu, eu sou fã dele mesmo, cara. Mas o que eu vejo aqui é uma energia. Eu saía de conversa com ele com vontade de derrubar uma parede, cara. Não tinha coisa difícil para mim, você tá entendendo? Difícil? Vai falar para um homem daquele que é difícil? Tudo para um homem daquele não é difícil, é realizável. Impossível aquilo que não foi feito. Então, esse tipo de coisa que nos move, entende? É por isso que pedi para vocês hoje essa conversa aqui, que, de novo, agradeço muito, porque falar de mercado, ou olhar as coisas, quando está todo mundo enxergando a mesma coisa, é fácil. Olhar o movimento de tecnologias, depois que elas estão implementadas, não é tão difícil. Agora, tomar a decisão, olhar cientificamente, olhar a equipe, desenvolver isso, porque eu sei que é um trabalho de muitos meses que estão todos coordenados ali dentro, abrir mão muitas vezes de faturamento para fazer isso. Tem que ter muita perseverança, tem que acreditar no que faz e tem que ter certeza do que está fazendo. Então, um fantástico trabalho que vocês fizeram lá e você, um trabalho, um serviço maravilhoso para a pecuária tomar decisão. É no momento de desconforto que a gente busca resultado diferente. Então, Marcião, todo mundo convido para conhecer essa linha nova. Entra lá no site da Conan, que é www.conan.com.br. Então, vai estar aqui, tudo nos caracteres aqui. Nosso diretor já deve estar colocando aqui para vocês entrarem em contato. Tive recentemente em Cuiabá com o Robson, sabe? Tive com o Gabriel lá, um carinho tremendo que eles trataram a gente lá. Eu fiquei até sem graça, rapaz, porque a gente se sente tão em casa, sabe, Wilson? E não sabe o que faz lá durante aquele corte. Eu adoro esse povo, adoro o povo da Conan, adoro vocês. Tenho uma admiração imensa, e não é de hoje, pela empresa. Então, assim, cara, empresas grandes existem porque tem pessoas grandes lá dentro. Não é de tamanho, não, é de aura, de força, de luz lá dentro, né? E para terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Primeiro, Wilson, porque eu quero terminar com você. Uma mensagem. O que você acha que é importante fazer hoje e como deve ser olhada a tecnologia dentro dessa importância dos desafios de hoje? Assim, tecnologia, a gente, outro dia, o
o Fernando Camado outro dia Da União. da União, ele falou Donatão, um abraço, hein? assim, um abraço União para Nutrição. vocês. Falei assim, cara, eu queria te conversar uma coisa com você. Que tamanho que era seu premix? Fábio ou o Fernando. Fernando? Dois irmãos O Fernando. sensacionais. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu falei, Abração não, porque pra eles. cara, você usa tanto aditivo, cabe no premix? Ah, o Fernando perguntou? Eu falei, não, cara, não, assim, fica essa mensagem do uso de um monte de aditivos, mas assim, é a experimentação de um monte de aditivo. Tem um monte de aditivo excelente, bom, tem que você consegue usar, tem que às vezes o custo não é permissível, né? Tem Ou a entrega dele não a paga. entrega não se Eu acho que é paga. mais, né? Isso. Então tem todo esse tipo, né? Então assim, qual é a mensagem? Que tem ciência por detrás do aditivo, tem ciência, né? A gente quer fazer, não é o pó do Perlim Pim Pim, a gente quer buscar resultado e tem resultado e mostrando o resultado na ciência e na prática. Isso tem um monte de aditivo, isso aí. A gente tentar usar o aditivo de maneira consciente, mas sempre fazendo o quê? O exercício que a gente fez lá, e eu acho que a gente fez muito bem a 3 mãos. O Bruno também participou muito disso. A tomada de decisão do Márcio primeiro foi madura, que ele chegou e falou, Wilson, uma hora a gente precisa conversar e eu preciso evoluir em algumas coisas de aditivo, coisas novas que estão ali, e eu só preciso um caminho para eu tomar a decisão e acertar o custo desses aditivos na fórmula. Então, o que é o quê? Temos ciência mostrando que o aditivo funciona, tem aditivo muito bom, tem aditivo que dá um retorno econômico muito bom. Então, essa seria a mensagem de que a gente está trabalhando com coisa boa e tem muita coisa boa para fazer isso. E que as indústrias estão fazendo coisa certa, as indústrias estão correndo atrás do que é para ser feito. O exemplo disso é a Conan. Antes, no momento de baixo, no momento onde, vamos dar uma olhada, o que a gente pode fazer para entregar mais resultado no momento onde não O boi estava despencando a 200 por hora. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia o que ia acontecer. Tanto que um dos primeiros produtos foi pensando a pasto, foi pensando em creep, né? Foi pensando em tip, que eram coisas que ainda estava sobrevivendo. Então, acho que a mensagem é essa. É lógico que a confiança entre as pessoas, o respeito entre as pessoas, a admiração entre as pessoas, né? Mas que a gente está fazendo ciência. E olha, estamos fazendo bem feito sim, viu? Você sabe, você participa disso e você sabe que... Acompanha de perto. Então, e também está fazendo ciência, né? Você, representante como o pai da indústria, né? Principalmente de biopeptídeos aí da Imbra, você sabe que, primeira coisa, não é barato fazer ciência, não é barato fazer pesquisa de qualidade e produto com resultado garantido na ciência e na prática. Você sabe que isso não é fácil, mas a gente está fazendo um trabalho bem feito, eu acredito. É o desafio que nos move, né? Exato. Marcião, e aí, cara? O que você enxerga dessa caminhada que vocês estão tendo hoje para o futuro agora? Tem mais coisa aí que está borbulhando na tua cabeça? Eu sei que é o momento de fazer essas linhas novas se fixarem cada vez mais, mas o que o Marcião pensa aí de... Vamos falar mais 19 anos dentro da Conan aí, porque é uma história bonita. História bonita, ela tem que ter... Eu brinco, né? Você pega todos os gráficos de treinador de futebol, que eu gosto muito de ver futebol, ex-atleta, gordinho, aposentado agora. Me aposentaram nem que seja na base da pancada. Se eu jogar de novo, os caras me quebram na pancada agora. O segundo joelho operado. O negócio é o seguinte... O Alex Ferguson, o maior treinador que já teve até hoje em termos de títulos, né? Você pode olhar, né? Não é à toa, né? Quantos anos ficou no Manchester? Ai, cara, oportunidade de trabalho. Você me desculpa, mas eu sou o cara mais analfabeto de futebol que não, mas existe. Eu digo, é uma história. Não, é uma história. O cara ganhou uma quantidade de títulos ao longo do clube que ninguém conseguiu ganhar dentro de um clube. Isso quer dizer o quê? Independente do esporte que você faça, se você tem um caminho delineado, e não tem nada de demérito trocar de emprego, pelo contrário. Sim, mas claro. Se você se propõe a ficar dentro de um lugar, que você construa uma história produtiva dentro desse lugar. Sir Alex Ferguson, diz muito sobre isso, né, nos números dele, né, o que ele entregou para dentro do clube que ele trabalhou ao longo dos anos,
Meu Deus do céu, olha a produtividade, todo ano se desafiando e entregando isso. Eu enxergo muito isso em você. Eu assim, dar um depoimento aqui, com 19, né, mais? 18 anos. 18 emagreceu 19. ainda, entrou aqui agora, foi mais tá dando vergonha de ficar perto de você, porque eu tô uma bola, cara. Você tá atleta do ciclismo, caminhada. Manela tenta fazer ciclismo também, mas o negócio do Manela é depois do ciclismo, já descobri, por isso que não emagrece. Já. Então, eu acho assim, isso é uma vida dentro de uma empresa. Então, assim, é quase a idade do meu filho dentro da empresa que ele tá hoje. Então, tem 20, se a pessoa não se reinventar todo dia, não tiver desafios e não encarar esses desafios como crescimento, ele cai no comodismo. Não evolui. Ele não evolui, né? Então, acho que isso, assim, há uns anos atrás eu fiz um coach e com 12 anos de cooperativa, e ela falou assim, ó, se você ficar mais do que 15 anos, você não vai mais embora da empresa. De 14 a 15 anos, se você vai ser o ponto de virar, se você vai sair ou se você vai ficar na empresa, né? Mas aí, assim, só... São pontos na carreira. Então, mas eu acho que, assim, essa... Mas aqui já tá com 19. Não, né? ele já tá... Vamos para mais 19. E aí, qual é o desafio? Ganhou já a plaquinha de patrimônio, né? Não, já tá. Tem um QR Code atrás aí, ó. Não é nem... como é que é? Agora é QR Code, né? Não é mais código de barra, né? Não, o meu ainda era chato. RFID agora. O seu já é igual o meu, é pregado assim naquele rebite que a gente coloca. E aí, Marcião? Jed, assim, é uma das coisas que eu enxergo, acho que vamos falar assim, em termos de tecnologia, eu acho que essa daqui é a nossa penúltima melhor versão. Legal. Sempre vai ter mais uma depois. Sempre tem que ter outra trabalhada, né? Então, acho que essa daqui que veio agora é a penúltima, né? A próxima penúltima está sendo trabalhada já, né? Então, a gente já está pensando nisso daí. Quanto à questão profissional, Jed, acho que assim, essa questão do comodismo me incomoda muito, sabe? E naquilo que, fala assim, ó, a pessoa já está há muito tempo de empresa, isso me incomoda de verdade. Fala assim, puto, o cara está lá, está sossegado, está acomodado, né? Isso me incomoda de uma forma assim que você não imagina, né? Eu te conheço, imagino que você não gosta disso. E a forma que a gente tem de fazer isso, vamos falar assim, de acalmar o coração, é entregando, né? Então, é procurando melhorar, procurando estudar, procurando enxergar, porque isso é bastante difícil, né? Porque a gente, cada vez que você entrega a penúltima versão, ela é melhorada e a régua sobe, né? Então, cada vez mais você vai sendo, vamos falar assim, mesmo que as pessoas não te cobrem, mas eu me cobro, sabe? Eu me cobro de fazer melhor. Então, assim, tem uma demanda de energia, acho que isso não é mérito meu, né? É uma questão assim não é questão de ego, mas é uma questão de ser útil, né? Cultura, né? Fala assim, por que você está aqui? Por que você quer fazer melhor? Não é porque eu quero me gabar disso, é porque eu quero continuar me sentindo útil. Se o dia que eu não me enxergar útil dentro de algum lugar, eu estou fora. Se eu perder admiração por quem eu faço, ou por aquilo que eu estou fazendo, eu estou fora também, sabe? Então, eu acho que é uma forma da gente buscar sempre ser útil, né? Servir alguém. E quanto mais você está lá dentro, mais servindo você tem que estar. Né? Fala assim, quanto mais alto você voa, mais gente você tem que servir. Né? Me incomoda o fato de você ser servido. Fala assim, eu estou aqui para quê? Para as pessoas me servirem? Não. Minha alegria é servir. Né? Eu acho que assim, a gente só vai se sentir útil quanto mais a gente servir alguém, ao mercado, aos colegas, aos clientes, ao patrão. Então, quando a gente serve, eu acho que assim, dá aquele conforto no coração e renova as energias para a gente continuar seguindo em frente. Coisa boa ouvir isso de você, ouvir do Wilson também. Papo assim não é em qualquer lugar que você encontra, hein? Tem que ouvir o Imbracast, tem que ver o Imbracast para ver esse tipo de papo de alto nível. Bom, agora, realmente final, eu queria agradecê-los e peço para você dar o tchau para todo mundo aí, para ficar o gostinho de quero mais na próxima. Fala aí, Wilson. Poxa, eu confesso que fui pego de surpresa hoje. Mas é assim sempre. Fui almoçar com o Jed, ele falou, você vai gravar um podcast agora. Mas a última vez foi igual. Do primeiro também, ele falou que ia sair 40 minutos, saiu 1h30. Fiz eu fazer imitações aqui que depois... Tá gravado. Tá gravado. Eu recebi um puxão de orelha
da esposa em casa. Renata, Mas assim, não, só mentira porque, sua, você tá valorizando porque o são passe. coisas que a gente só faz brincando em casa, mas faz para quem gosta, né? Então, poxa, para mim é um prazer estar com vocês aqui, né, tá falando um pouquinho da vida, né? A gente vem falar da vida aqui também, né? Não vem falar só de aditivo, Não, podcast né? é pra falar da gente. Para pô. falar de tudo, né? Então, fiquei muito feliz pelo convite. Sabia que o Marcião vinha, né? A surpresa pro Márcio era a sua presença. E aí veio de, nossa, vai participar com o Márcio. Falei, gente, mas e aí? Mas para mim foi ótimo, foi muito prazeroso estar aqui. Foi um prazer trabalhar com o Márcio. Acho que a consultoria está me dando oportunidades de trabalhar com pessoas que eu não poderia trabalhar se estivesse numa indústria, né? Então, acho que isso que é legal, essa troca de experiência. O que a gente fez foi troca de experiência. Foi a experiência de 15 anos, mais 18, mais a do Bruno, né? Acho que a gente... Foi troca de experiência. E aqui também foi um pouquinho de troca de experiência. Só tenho a agradecer você, Died, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Márcio, pelas palavras também de carinho aí. Obrigado. E um abraço a todos aí. Fiquem com Você Deus. já faz parte do Embracast. Fica firme que já eu pego você de novo de surpresa, que é mais gostoso. De surpresa. Aí, ó. Pronto. Eu falei pra você, ele tem talento. Já te falei. Vai gravar uma hora um institucional da Embracavoz. Surpresinhas do Died. E aí, Marcial? Nossas considerações finais aí. Cara, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar com vocês aqui. Eu sempre falo que eu estou com ele aqui, eu me divirto, né? Eu me sinto sorrindo o tempo todo de estar aqui nessa mesa, porque são pessoas que a gente gosta, que a gente admira e que vão falar assim, que a gente sabe que a gente pode contar, né? Então, fique à vontade, fique tranquilo, né? É sempre bom da gente poder trabalhar. Quando o Wilson veio aqui também pra gente poder trabalhar junto, eu fiquei, achei Gostoso, um aprendizado fantástico, assim, como foi contigo dessa vez e outras tantas que a gente já teve na jornada. E a coisa ela vai se repetindo, né? É bom a gente ir se reencontrando, né? E a gente ter coisa para evoluir junto. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu que agradeço esses dois monstros aqui da nossa área técnica, da nossa área de indústria, de inovação, de transformação, que entrega para todo mundo todo dia um alimento possível de ser transformado, utilizado e barateado na ponta final em termos de comida, de quilo de proteína utilizada pelo ser humano, que é um trabalho hercúleo que vocês fazem no dia a dia, junto com tantos outros consultores maravilhosos, indústrias maravilhosas no país, mas alguém sempre está ali se expondo mais e tocando mais. Então, parabéns pela nova linha aí, pelas tecnologias que foram agregadas, que abre espaço, emprego para um monte de gente. E liderar não é fácil, liderar necessita inovação. Isso vocês estão fazendo aí com uma grande qualidade, que é muito responsável. Isso que eu queria dizer para vocês. Então, parabéns pelo olhar diferente que vocês tiveram no mercado. Obrigado. É na baixa que a gente sobe, entendeu? Você dá para trás só se for para dar impulso, não é isso? Verdade. Vocês mostraram mais uma vez essa grande capacidade, parabéns. Marcião, estamos junto aí, Wilson, sempre juntos para produzir mais, para fazer mais coisas. Sei que a Conan vai estar no Beef Day, dia 14 de agosto. Vizinho da Imbra, lá na Apta, em Colina. Convido a todos, dia 14 de agosto, um dos eventos mais importantes da pecuária brasileira, Beef Day, professores Flávio e Gustavo, na Apta de Colina, em Colina, São Paulo. De novo, um abraço. Wilson, um abração. Abração, Márcio, que Deus os ilumine bastante, que a sua volta para Boituva seja com pouco trânsito. Eu atrapalhei um pouco tua logística hoje, viu? Alegria, vou voltar tranquilo, coração alegre. Você que tá vendo aí, não esquece, clica lá, ativa o sininho, dá um like, manda bala, mete o pau, a gente tá aqui para ouvir, escutar, não vamos agradar todo mundo, mas o importante é tentar levar informação boa, né? É isso aí, de Leads. É isso aí, de Leads vai encerrando mais um Embracast aqui, um grande abraço, um beijo para vocês aí no coração, Deus abençoe muito, que a gente possa ter saúde para trabalhar. Fui!